Vamos dando uma olhadinha que a gente vai falar de Baruch Spinoza, 1632 a 1677. Filósofo holandês, tá? Nascido em Amsterdã e tem como filosofia o racionalismo, tá? O racionalismo de Spinoza, razão como fonte do conhecimento, tá? Deus é a própria natureza para ele, tá? Portanto, essa frase, podemos amar a Deus quanto quisermos, mas não há como nos amar em troca, tá? Ou seja, Deus não tem a necessidade de te amar vocês em troca, tá? A característica do seu pensamento. Superstição para ele não existia, tá? Vocês estão vendo aí na lousa, panteísmo. O que significa a palavra panteísmo? Pan, tudo. Teísmo, Deus. Deus está em tudo. Tá? Por isso ele era panteísta. Para ele, Deus estava em tudo. Uma das coisas que ele foi criticado é essa frase, né? O pecado de Spinoza, vamos dizer assim. Deus, Senhor e separado dos homens, apenas tinha o propósito político de dominação. Isso que condenou o cara, né? Porque ele achava que utilizavam Deus, utilizavam a religiosidade para intimidar os homens, né? E não era isso que Spinoza pensava. Ele era racionalista ao extremo, né? Para Spinoza, todo o conteúdo bíblico estava longe de corresponder à verdade, porque ele achava que utilizavam a religião para controlar os homens, para que os homens não pensassem, para que os homens achassem que Deus era transcendente, tal. Ele fez tudo isso aqui, subiu aos céus e ficou de lá de cima olhando, ele julgava. Não, para Spinoza, Deus era imanente, tá? E para explicar o que é imanente, a gente precisa explicar para ele existir uma substância. O que é uma substância? Que existe em si e é concebida, tá? Substância única, Deus. Ele era naturante e naturata, tá? Naturante, o que é naturante? Que Deus pode ser compreendido como natureza. Naturante, substância e seus atributos, enquanto que a atividade eterna é infinita, causadora do real. Naturata, totalidade dos efeitos da atividade naturante. Isso seria a ideia de Deus de Spinoza, a qual contradiz a ideia de Deus tradição ideológica, tá? Que Deus é o Senhor, que olha tudo, ele faz tudo que é de bom, tudo que é de melhor, e quem faz mal é o diabo, tem outras coisas no gênero, tá? Então, essa ideia de Spinoza é ao contrário, tá? Ele pensa isso ao contrário, e isso custou muito caro para ele, tá? E Spinoza achava que filosofia era a ideia racional de Deus, tá? É que Deus era concebido de uma forma panteísta, tá? Que seja, Deus é tudo, né? Que ele seria tudo. Igual Giordano Bruno. Giordano Bruno foi, na época, um italiano que foi também condenado à fogueira por ser panteísta, tá? E vamos lá. E a filosofia, ela é cruel nesse sentido, tá? Deus é tudo que acontece no bem e no mal, tá? E isso foi a condenação dele, porque os religiosos da época achavam que ele estava indo em desencontro às ideologias cristãs, então ele foi condenado, ele foi julgado e foi excomungado e expulso de Amsterdã, tá? Mas o racionalismo de Spinoza, ele é assim mesmo, ele é duro, tá? Ele é isso aí. Por isso que a gente vai passar alguns vídeos para vocês. Nós vamos passar algumas coisas mais, alguns detalhes um pouquinho mais para que vocês compreendam esse racionalismo ético de Spinoza.